Oi, pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. Fritz Lang foi um mestre do expressionismo alemão que fugiu do nazismo na Alemanha para Hollywood, nos Estados Unidos. Suas obras-primas, como Metrópolis ou O Testamento do Dr. Mabuse, foram feitas na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Naquele período, uma inteira geração de intelectuais voltou-se para o desespero. As terríveis condições sociais da Alemanha derrotada levaram esses intelectuais a fazerem da tragédia um feitiço. O expressionismo, ou seja, a distorção visual da realidade para expressar estados psicológicos de alta emotividade, transparece nesses filmes claramente, como vemos nessa cena do testamento do Dr. Mabuse, apesar de Lang sempre negar ter seguido algum movimento cinematográfico. Na realidade, os filmes de Lang possuem uma qualidade abstrata que, aliada ao expressionismo, os faz geralmente parecer definitivamente modernistas. Um exemplo é o filme Metrópolis, de 1926, que retrata um futuro no qual o abismo social se tornou absoluto. Nesse filme, aparece uma grande cidade do século XXI, na qual a força de trabalho vive num gueto subterrâneo, onde está localizado o núcleo industrial e onde há proibição de sair para o mundo exterior. Provocada por um robô, a força de trabalho se rebela contra a classe intelectual que detém o poder, ameaçando destruir a cidade que está na superfície. Mas o filho do diretor de Metrópolis, ajudado pela bela Maria, de origem pobre, tenta evitar a destruição devido aos sentimentos que ele tem e ao amor que ele desenvolve por ela. O roteiro do filme foi considerado pueril, incoerente, com um final sentimentalista. Mas as imagens de Metrópolis são insuperáveis, com edifícios de uma geometria banhada em luz que influenciou para sempre os filmes de ficção científica. A sequência dos trabalhadores escravos, trabalhando como sacrificados à máquina, comparada a um moderno deus sanguinário, como era o antigo Moloque dos cananeus, é uma das sequências mais impressionantes do filme. Na realidade, os filmes de Lang eram planejados meticulosamente, exaurindo os autores com exigências. Tudo era calculado de antemão, na crença de que o uso inteligente da tecnologia, ao invés da improvisação, era fundamental para o cinema. E Lang era um minimalista. Ele reduzia as cenas ao essencial, fazendo-as oscilar entre a ordem e o caos, raramente sugerindo um mundo além dos limites do que vemos na tela, que, aliás, se parece a um ambiente apenas esboçado. Ou seja, geralmente nos filmes de Lang, quase nunca se tem a sensação de que o filme se abre para o mundo real, mas sim para um espaço de sonho, dominado por motivos e objetos particulares, como nessa cena, mostrando objetos de culturas tribais no gabinete de um médico em O Testamento do Dr. Mabuse. Seus filmes são também estudos de sistemas físicos, topográficos e morais que têm frequentemente uma estrutura geométrica. Por essa razão, as imagens mais marcantes geralmente têm também uma qualidade geométrica ou arquitetônica. Isso se aplica até mesmo ao design do personagem e do figurino e à maneira como essas figuras são enquadradas, como nessa outra cena do mesmo filme.
Os filmes de Lang, nesse sentido, são explicitamente irreais, com o diretor insistindo, abre aspas, na construção e na artificialidade de mundos de fantasia, fecha aspas, e tentando não dotá-los de credibilidade, como o próprio Lang admitia, como, por exemplo, nessa cena de M, um filme de 1931. Esses elementos andam de mãos dadas com a abordagem quase matemática ou geométrica de Lang em relação à encenação e à estrutura do filme. Uma das principais razões pelas quais os críticos se concentram em questões do tema da predestinação no cinema de Lang é a maneira esquemática de dispor o material cinematográfico de parte dele. O sistema de Lang é quase o oposto de se fazer um cinema orgânico, mas tal estética deriva de uma abordagem formal, materialista e, portanto, modernista da produção cinematográfica. Suas imagens mais marcantes tendem a comunicar uma sensação de pesadelo, apesar das qualidades mais abstratas, esculturais e funcionais das imagens de Lang. Depois de ir para os Estados Unidos, a obra de Lang continuou apresentando suas mesmas características básicas, mas com menos liberdade de expressão pessoal, estando agora sob o controle dos produtores de Hollywood. A disputa do espaço do produtor com o espaço diretorial permeia essas obras. Mesmo assim, a atmosfera de uma ameaça intangível é uma característica notável de Lang, como vemos em filmes antigos como M, onde não aparecem cenas de violência, apesar do tema do filme seja o tema horrível de um matador de crianças. Fritz Lang foi o mestre do cinema de paranoia. Uma paranoia que, sem dúvida, refletia o sentimento da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Nos seus melhores filmes, há sempre a sensação de que algo ameaçador está à espreita. As cidades que aparecem nos seus filmes não parecem documentar nenhuma cidade real, mas uma dimensão assombrada na qual dramas ocorrem como se fossem a metáfora de um perigo maior criado pelo gênio desse mestre do cinema mundial. Espero que tenham gostado. As informações sobre os livros de arte que eu publiquei estão na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.